Oi pessoal, hoje eu vim aqui para falar um pouquinho das novidades que estão acontecendo por aqui nos Estados Unidos. Faz um tempinho que eu não dou informações atualizadas, né? Não volto com dicas, não faço muita coisa diferente, só vou no mercado. Mas a verdade é que eu tô colocando alguns vídeos até um pouquinho antigos, porque esses dias estão assim, uma correria para mim. E a novidade que eu tenho para contar hoje, eu tenho outras, mas hoje eu vou contar pra vocês é que eu vou começar a trabalhar aqui nos Estados Unidos agora. E hoje, por exemplo, é um dia que eu vou ter que resolver algumas coisas em relação a esse trabalho, porque esse trabalho, né, onde eu vou trabalhar agora, tem uma empresa terceirizada de recursos humanos e eu vou precisar ir lá no escritório deles hoje para assinar alguns papéis e vou precisar fazer alguns exames também, né, exames médicos para início de trabalho mesmo, normais, que no Brasil também tem. Eu vou provavelmente começar no meu trabalho no dia 20 de fevereiro agora. Então eu tenho alguns dias aqui para resolver o que eu tenho para resolver, né? As coisas que eu tenho para resolver. E hoje eu vou lá sozinha. Eu tô dirigindo por aqui com a minha habilitação do Brasil mesmo. Tô aqui com os problemas da minha habilitação dos Estados Unidos, de Indiana, mas eu vou logo resolver, eu espero que logo seja resolvido. Eu tô utilizando agora a minha habilitação no Brasil. No começo eu tava com medo de dirigir, mas agora eu acho que é mais assim, por necessidade mesmo. Eu preciso fazer as coisas, resolver as coisas. E aqui nos Estados Unidos, vamos dizer assim, não é tão flexível em relação de você precisar sair. Eu também não quero ficar pedindo pro Ivan me levar nos lugares se eu mesmo posso fazer, né? Então eu tô indo lá resolver essas coisas. E hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês. Espero que vocês assistam o vídeo até o final. Eu vou contar aonde eu vou trabalhar, com o que eu vou trabalhar pra vocês. E hoje eu acordei mais cedo porque eu precisei levar o Ivan trabalhar. A empresa dele é bem próxima aqui de casa, dá tipo uns 5 minutinhos de carro, né? Mas como eu vou usar o carro, levei ele trabalhar, voltei. E agora eu vou sair de novo, resolver essas coisas. Vou tentar gravar um pouquinho pra vocês, não sei se eu vou conseguir, porque eu vou ter que usar o GPS pra chegar no lugar. Apesar de que eu sei aonde é, mas eu prefiro usar o GPS pra não perder nenhuma entrada por aí, porque se eu me perder aqui... Então vamos começar o dia, resolver os problemas, os pepinos aí, e depois eu continuo explicando melhor quando eu voltar da correria de manhã, porque agora eu vou ter que sair mais ou menos umas 9h10, então eu vou resolver essas coisas de manhã e depois eu volto pra cá e explico pra vocês o que tá acontecendo, né, em relação ao trabalho, como foi a entrevista. E se vocês tiverem algum tipo de dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer, deixa aqui no comentário, porque geralmente eu tento responder todos vocês. Então se tiverem alguma dúvida, pode perguntar aqui embaixo, tá? Vamos lá começar o dia então? Agora já são 9h11, eu vou sair, porque eu vou levar mais ou menos uns 10 minutinhos, mas até eu me organizar, né? Se de repente eu perder a entrada, não tem problema, que eu saio um pouquinho antes. Mas o inverno ainda tá por aqui, só que o tempo já melhorou um pouquinho. Esses dias tá tendo sol durante o dia, eu vou mostrar pra vocês aqui fora. Deixa eu virar a câmera. Geralmente o dia, quando é inverno, é meio cinza, né? E esses dias tá tendo sol. Hoje não tá muito assim, mas tá com cara que vai dar um solzinho. De manhã, quando eu fui levar o Ivan, tava bonito o dia, assim. Tava meio lá, né? Porque eu acordei cedinho hoje. Então vamos lá. Vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho, mas se eu não mostrar, depois eu volto e explico, tá? Porque eu não sei como que vai ser lá, então não sei se vai demorar. Então, até daqui a pouco. Apple Tree Staffing. E eu tô aqui no... Tem vários negócios aqui em volta. Vou dar uma parada aqui, que cheguei bem no horário. Oi, gente, já tava aqui no exame que eu fiz, Working Well Franciscan. Tem vários consultórios aqui. Ó, tem um Costco bem ali na frente. E agora eu vou voltar pra casa, acho que eles vão mandar um e-mail, eles disseram que vão mandar um e-mail com os resultados, mas eu fiz vários tipos de exame lá. Mas é mais assim, são testes, né? Tipo pressão, visão,
se você consegue fazer movimentos, enfim. E agora vou voltar pra casa, tá meio frio. Ah, aquele é o apartamento que a gente ia morar no começo, acaba mudando, né? Mas aqui foi fácil de chegar também. E agora vamos embora. Eu tive que pegar uma máscara lá e eles me deram pra usar. E agora eu não sei se eu vou buscar o Ivan no almoço, porque ele sai às 11 horas. Vou ver certinho se tem lá um almoço pra ele. E de repente eu ainda vou buscar ele pra almoçar. Deixa eu tirar essa máscara que vai tapar tudo. E aí hoje eu terminei o que eu tinha que fazer. Eu vou só voltar pra casa, ver certinho se ele vai almoçar na empresa. E depois eu vou falar certinho pra vocês como que foi o processo, né, pra eu conseguir aqui um emprego e como que foi o processo aqui, tipo, os exames que eu tive que fazer. Eu tive que ir primeiro lá no Apple Tree, que são recrutadores, né, mas é como se fosse uma empresa terceirizada. Eu fui lá primeiro, fiz o teste de drug screen, que eles chamam, né, pra ver se não tem nada assim. No Brasil também vocês fazem, né? Todo mundo faz lá o drug screen. E é pra verificar também se você não toma algum tipo de remédio ou alguma coisa assim. Aqui eles perguntam também, verificam certinho. Eles já tiram sua altura, o peso também. E é isso, gente. Foi só isso que eu fiz hoje. Agora de manhã, agora já são 10h30. Eu acho que não vai dar pra Ivan almoçar em casa, porque eu deixei só o arroz pronto. Não vai dar tempo, provavelmente. Mas eu vou voltar lá e aí eu falo pra vocês depois. Acabei de chegar aqui em casa. Eu cheguei agora, são 10h56. Então eu acho que não vai dar tempo de eu fazer almoço e o Ivan vir almoçar aqui. Senão eu teria que buscar ele lá no trabalho e trazer ele pra almoçar. Então eu vou falar provavelmente pra ele almoçar lá na empresa. E eu vou dar uma geral aqui na cozinha, eu vou fazer um almocinho pra mim. E depois eu vou contar pra vocês como que foi lá. A gente gosta de deixar a sobrecoxa assada. Então eu já vou temperar aqui, vou deixar marinando ali na geladeira. E depois à tarde a gente vai ter aula, então eu vou assar por volta de talvez umas 2 horas. E aí eu vou deixar pronto pra janta. E eu tô testando em deixar várias coisas congeladas, assim, porque quando eu começar a trabalhar eu quero que fique mais prático. A gente gosta bastante de sobrecoxa assada. Então eu vou misturar aqui e já vou deixar na geladeira pra depois assar. Eu ainda não almocei, mas acho que hoje eu vou almoçar só sei lá, um ovo, alguma coisa assim. Tem frango descongelado, mas eu não tô com muita vontade, nem tô com muita fome. Então eu só vou almoçar alguma coisa mais simples assim. Talvez um peixinho, alguma coisa desse jeito. E quando estiver pronto o frango eu vou mostrar aqui pra vocês. Voltei, já almocei. Já deixei o franguinho temperado lá pra assar depois. Eu vou contar pra vocês então como que foi. A primeira coisa que eu tava pensando assim que eu decidi trabalhar é que eu já tava há uns 5 meses em casa. E eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, eu não sabia se eu queria trabalhar com costura, se eu queria trabalhar em uma empresa, eu não sabia o que eu queria fazer. Aí eu comecei a falar pro Ivan, eu preciso fazer alguma coisa, não tem como ficar em casa, porque a gente não aguenta ficar tantos dias assim em casa, sem ter uma coisa pra fazer assim, sabe? Sem trabalhar, sem... Tipo, eu costuro, eu faço bordado, eu tenho um monte de coisa que eu sei fazer, mas eu queria mesmo fazer alguma coisa que desse algum resultado, né? Até pra ajudar em casa, né? Ou pra guardar um dinheiro, pra não sentir que eu tava aqui, tipo, perdendo tempo. Então, eu falei, né, que eu gostaria de começar a procurar alguma coisa. E uma das primeiras ideias que eu tive foi de procurar um emprego aqui no Kruger. Porque eu moro aqui em Greenwood, perto de um mercado. Dá tipo assim uns 4 minutinhos, 5 minutinhos andando até o mercado. Só você ir uma reta aqui, virar à esquerda, já é o mercado. E eu tinha pensado em começar a trabalhar lá, talvez, né? Tinha pensado em qualquer coisa, assim, só pra eu fazer alguma coisa, ter contato com as pessoas, porque uma vez que você fica em casa, você não tem contato com os outros, né? O único contato que a gente tinha quando a gente saía com alguém pra jantar ou
quando tinha algum evento na empresa, né, que todo mundo se reúne ali e conversa, mas fora isso, eu vou para aula, né, de segunda e quarta, mesmo assim, conversação mesmo a gente não tem muito, né, ela passa muitas coisas que a gente acaba aprendendo, mas eu tô num curso de transição e, assim, conversação eu não estou tendo tanta conversação, e eu acho que é uma das coisas que você precisa para você aprender bem mesmo, né, o inglês. Eu já tenho um inglês, assim, meio que avançado, eu consigo me comunicar. E eu queria mesmo melhorar na gramática, o vocabulário também. E você consegue tendo conversação no dia a dia, você usando, né? E como eu tava, assim, em casa direto, eu não conseguia fazer nada, assim, que melhorasse meu inglês, a não ser esse curso. Que, assim, são 2 vezes na semana, demora, né, pra você aprender e tudo mais. Só o curso pra mim não tava suficiente. Eu queria alguma coisa a mais. E aí eu tava com o currículo já que eu tinha feito pra uma empresa, que eu trabalho como terceirizada em alguns projetos, assim, sabe, de avaliação. Eu tava trabalhando pra essa empresa, mas não é todo mês que tem coisas, assim, pra você fazer. Então tem mês que você tem algum projeto, tem mês que você não tem. Então eu já tinha feito meu currículo em inglês por causa disso. Mas eu sabia que tinha que melhorar, então a Ivan me ajudou a melhorar o currículo, foi atualizado o currículo e ele falou assim, eu vou levar lá na minha empresa, né, vou ver se tem alguma coisa lá, de repente trabalhar em um nível de entrada operacional mesmo, né, é uma indústria, né. Essa era uma das minhas ideias, assim, primeiro, entrar em uma empresa que não fosse a empresa dele. Porque eu acho chato você trabalhar junto, assim, com alguém que já tá há tanto tempo na empresa, você tem um certo medo, assim, de, sei lá, acabar prejudicando a pessoa, de repente você não se adapta, né? Tem tudo isso. Mas aí ele levou, entregou meu currículo. Eu tinha pensado, né, no Kruger, mas que é o mercado. Mas também pensei no tempo que você trabalha, porque trabalhar em um mercado ou loja, quem trabalhou em loja sabe como que é, não tem, tipo, horário, né? Você trabalha de segunda a segunda, às vezes, né? Porque tem vezes que no domingo também abre, dependendo da loja. E mercado é a mesma coisa, você trabalha acho que aqui, como é por hora, ainda é pior, né? Porque você trabalha o quanto você precisar, o quanto eles quiserem que você trabalhe, né? Então, se tiver que fazer hora extra, esse tipo de coisa, você tem que fazer, porque você tá ganhando por hora. E aí, como ele tinha falado em levar o currículo lá, eu acabei pensando, né, sobre o tempo. Realmente, se você for trabalhar alguma coisa que você trabalhe todos os dias, é muito cansativo. Você não consegue fazer nada e ainda talvez você fique muito estressado, porque é um trabalho assim direto, né, e trabalhar sábado e domingo, às vezes de noite, de dia. E aí ele levou então o currículo na empresa dele. Depois de umas 2 ou 3 semanas, me ligaram para perguntar se eu ainda estava disponível, se eu estava interessada em alguma coisa. No período que eu comecei a mexer no currículo, eu já comecei a estudar sobre entrevistas, né? Porque tem vários tipos de entrevistas e a gente sabe como é difícil passar numa entrevista. Você tem que ter um conhecimento ali, tem que relembrar todos os pontos importantes, né, da sua carreira, e também tem que entender a língua, né? Porque sua entrevista é em inglês, então você precisa estudar, né? Que foi o que eu estava fazendo nesse período, que a gente começou o currículo, entregou o currículo e eu já estava estudando. E quando me ligaram, eu já tinha, assim, uma ideia, né, de como eu teria que agir, do que eu teria que falar e tudo mais. Porque eu já estava preparada, eu já tinha estudado. Me ligaram num dia, eu acho que foi terça-feira. Eu acho que foi terça-feira passada, porque foi, tipo assim, aconteceu essa semana, né? Antes disso, eu tava mexendo no negócio da carta, que ainda tá uma enrolação lá. Eu não vou falar isso pra vocês agora, mas depois eu vou gravar um vídeo sobre o que tá acontecendo. E aí eles me ligaram na terça-feira, uma pessoa do RH. A empresa do Ivan tem vários negócios, assim. Então ele trabalha em determinado negócio e me ligaram de um outro tipo de negócio da empresa também, né? No mesmo local, assim, mas em outro prédio. É um outro tipo de setor, vamos dizer assim. E me ligaram e me perguntaram se eu estava interessada em uma vaga de Material Handler. Para quem nunca ouviu falar, assim, são níveis de entrada, né? E é uma vaga relacionada com a área de logística também. É movimentação de materiais. Receber materiais, a entrada em nota, fazer ali a organização dos materiais, alimentar ali a linha de produção com os materiais, mas deve ter mais coisinhas assim que eu vou aprender, né, com o tempo.
E aí a pessoa, né, responsável que me ligou, perguntou se eu podia fazer a entrevista no dia seguinte, gente. Ela me ligou, assim, terça-feira, acho que foi umas 3 horas, 3 ou 4 horas da tarde, ela me ligou e perguntou se eu tinha interesse, pediu para eu explicar um pouquinho, né, do meu currículo, falar um pouquinho sobre mim. Eu fiz isso e aí ela perguntou se eu tinha interesse na vaga, se eu gostaria de fazer uma entrevista. E ela disse que a entrevista, né, que eu poderia fazer, se eu poderia fazer no próximo dia às 10 horas. Gente, eu falei que sim, que eu poderia fazer. E, na verdade, eu tava fazendo um treinamento, que depois eu vou passar pra vocês um pouquinho das informações também, que é o treinamento de realocação. Que no começo, quando eu vim pra cá, a gente tava com uma outra empresa, né, de realocação, porque meu marido ele foi transferido do Brasil aqui para os Estados Unidos, e essa empresa não tava fazendo muita coisa, então eles acabaram trocando a empresa, e agora é uma outra empresa de Indianápolis, porque eu moro aqui no estado de Indiana, e é uma empresa lá de Indianápolis, e eu tive um treinamento de 4 dias, né? Sempre tava tendo assim de manhã, das 10 às 12. E no dia que me ligaram, né, sobre a entrevista, me perguntaram se no dia seguinte eu poderia fazer às 10 horas, e eu falei que sim, poderia, né? Eu já tava meio que me preparando há um tempo, mas não sabia que ia ser tão rápido assim, gente. Foi assim, ó, pá, já ligou e já marcou a entrevista, e aí eu falei, né, vou fazer sim a entrevista. E durante esse tempo, ela me ligou assim, terça-feira lá, 3, 4 horas. Nesse período, gente, à noite, assim, à tarde, à noite e no dia seguinte, eu fiquei estudando várias pessoas, recrutadores, né, falando como é uma entrevista aqui nos Estados Unidos, para entender o que você tem que falar, o tipo de coisa que te ajuda, né? E eu vou dizer que eu aprendi bastante nesse tempo que eu tava estudando, assim, coisas relacionadas à entrevista, eu acho que me ajudou bastante mesmo, porque eu fiz, assim, um estudo das possíveis perguntas que poderiam cair em uma entrevista, e eu tava esperando, assim, que fosse uma entrevista com um gerente de RH e uma pessoa responsável, né, pelo cargo, assim. Mas aí, no dia, a pessoa esqueceu de me enviar o e-mail, então eu cobrei ela no dia seguinte, às 8h30 da manhã, 8 horas eu tentei ligar, não consegui, 8h30 eu cobrei ela, falei, e o e-mail, né, com as informações que eu preciso pra fazer a entrevista. Daí ela pediu desculpa, me mandou e-mail, e lá tava marcando 2 pessoas responsáveis, tipo, gerente de logística, gerente de supply chain. E aí eu fui, né, na empresa às 10 horas da manhã e, pra minha surpresa, tinham 3 pessoas, gente. Tinha um líder ali de logística, acho que trabalha direto com o pessoal que faz essa movimentação de materiais. Tinha um supervisor de supply chain e um gerente de logística, então tinha 3 pessoas lá. Para fazer entrevista comigo. Eu não levei nada, não levei papel nenhum, fui somente com a minha pessoa. E assim, no começo eu tava até pensando, poxa, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu não tenho experiência em logística, nunca trabalhei nessa área. E o que eu vou poder falar pra eles, né, relacionado? Eu pensei, poxa, doideira, né? Não devia estar aqui hoje. Tava pensando desse jeito, mas quando eu cheguei lá, eles me disseram que seria uma entrevista comportamental, behavioral interview, pra quem já teve, né? Sabe que é uma das mais difíceis, assim, porque eles querem saber a sua reação em cada acontecimento, vamos dizer assim. Então, eles perguntam várias coisas que aconteceram na sua jornada de trabalho, o que é de praxe, né? A sua maior força, a sua maior fraqueza. Me perguntaram por que eu gostaria de trabalhar na empresa. Me perguntaram como uma empresa deve ser para que eu trabalhe, né? Em que tipo de empresa eu gosto de trabalhar. Perguntaram de situações que eu já passei no trabalho, se eu já tive, tipo, alguma situação. É sempre exemplo, né? Alguma situação que eu já tive com um colega de trabalho, que eu não me dava bem, ou que, sabe, tivesse algum problema, o que eu fiz para resolver. Me perguntaram também sobre qual tipo de melhoria eu já fiz no meu trabalho. Perguntas nesse estilo mesmo, sabe? Bem comportamental. E eu consegui responder todas, eu estava preparada para responder, né? Então eu, assim, senti que fluiu muito bem, que eu consegui mostrar um pouquinho do que eu já tinha feito e responder cada pergunta que era relacionada ao comportamento. Também eu consegui fazer isso porque eu já tinha estudado, né? Falei pra vocês. Então eu já tinha situações na minha cabeça, eu tinha marcado tudo que eu achava que era importante, porque, não sei vocês, mas muitas pessoas, quando vão fazer entrevista, elas vão, assim, despreparadas. Como se o que o entrevistador perguntar, elas vão responder. Mas acontece que quando a gente tá lá, dá um branco.
E é difícil de você tentar achar alguma coisa pra explicar determinada situação. Você fica lá pensando, né? Mas, nossa, o que eu posso falar? Porque é normal, né? Você te pegar assim de surpresa, você não conseguir lembrar de todas as situações. Então eu vi muitos vídeos explicando que você deve ter uma toolbox, que é uma caixinha de ferramentas, vamos dizer assim, né? Com as situações lá, você já criou essas situações, você sabe o que você fez, e sempre você tem que ter as situações e dar uma resolução para isso, né? Você não vai simplesmente falar alguma coisa que veio na sua cabeça e pronto, acabou. Não termina, né, uma historinha. O que falam realmente é que você tem que ter uma historinha para cada situação. Mesmo na parte que você fala sobre as suas forças, suas fraquezas, ninguém gosta de ouvir a sua fraqueza, porque isso pode ser um problema, né? Então a verdade é que você tem que criar uma historinha onde você tenha essa sua fraqueza, mas que você já esteja trabalhando nisso para melhorar e o que você faz para melhorar. E são coisas assim importantes você ter na cabeça, mesmo quando você vai fazer uma entrevista aí no Brasil, porque a maioria é comportamental, né? Então são coisas que, se você tá em processo de fazer entrevista, você tem que saber e você tem que estudar sim, porque você precisa estar preparado. Quando eu fui fazer a entrevista, minha primeira entrevista em inglês, né? Eu sempre falo pro Ivan assim, eu não falo inglês, né? Mas assim, não falo porque nem tudo eu consigo explicar. O meu vocabulário ele ainda não é muito rico, né? Não tem assim tantas palavras que eu consiga explicar qualquer situação. Então às vezes dá um branco assim. Hoje em dia eu penso muito assim, você tem que pensar em inglês, não pensar em português para traduzir, né? Você tem que pensar nas palavras que você já tem e conseguir explicar a situação dessa forma, né? E é o que eu tenho tentado fazer ultimamente e tenho visto que tá funcionando bem. Daí eu fiz a entrevista, né? Eu me senti que fui bem, assim, as pessoas perguntaram, tiveram interesse. Quando eu contava, tipo, as histórias, né, em relação a cada pergunta, eu vi que eles prestavam atenção, às vezes perguntavam coisas relativas, mas foi super tranquilo mesmo. Quando eu terminei a entrevista, o supervisor perguntou se eu gostaria de fazer um tour pela fábrica, conhecer a empresa, né? Eu com certeza fui, porque, né, queria saber também como funcionava, mas lógico, para a pessoa perguntar para você se você gostaria de conhecer a empresa, como eles trabalham e tudo mais. Ele me levou em cada setor, assim, na parte da fábrica, mostrando como aonde que você recebe mercadoria, o tipo de máquina que você precisa operar, se você precisar operar. Eles trabalham com aqueles pallets, então precisa também empilhar a mercadoria, você precisa... não pode ter medo de altura. Ele mostrou, assim, um pouquinho de cada setor ali na parte da fábrica, então eu dei uma volta na fábrica, vi, assim, mais ou menos o processo, consegui ver um pouquinho da produção. Durante a entrevista, ele tinha perguntado, né, qual o tipo de empresa que eu gostaria de trabalhar, ou o tipo de empresa que eu gosto, como, assim, uma coisa da empresa que você acha importante, né, que a empresa tenha. E eu lembro, assim, o que eu falei é o environment, que eu acho que é muito importante o ambiente da empresa ele ser bom, né? E ser saudável. Eu acho que é uma das coisas mais importantes, pelo menos para mim, é uma das coisas mais importantes quando eu vou trabalhar em algum lugar. Eu acho que você vem no ambiente, ele tem que ser saudável, né? Tem que ser bom para você. E isso é uma das perguntas que ele fez quando eu tava indo embora. Ele perguntou assim, mas o que você achou da empresa? Você ainda gostaria de trabalhar aqui? O que você achou do nosso ambiente, né? E eu achei, assim, realmente a fábrica é muito limpa, é tudo muito organizado, sabe? É diferente, assim. Eu já trabalhei no Japão como operador técnico e eu sei que não era desse jeito, era organizado, mas não era desse jeito, gente. Assim, você tem uma sensação de muito, assim, limpeza, organização, e eu senti isso quando eu fui lá, e é o que eu falei, né, que realmente, pra mim, o ambiente parece ser ótimo, né, um ótimo ambiente de trabalho. E aí, acabou a entrevista, eu fui embora, voltei pra casa. Quando foi mais ou menos umas 4 horas, eu recebi uma ligação da pessoa que tinha ligado pra mim quando eu fui fazer a entrevista, né, perguntando se eu tinha interesse na vaga. E ela ligou e perguntou como que foi, o que eu achei da entrevista. Antes disso, eu tinha mandado um e-mail para agradecer pela ligação, pela preocupação dela, né, por enviar o e-mail e tudo mais. E que é comum o pessoal agradecer aqui depois de fazer uma entrevista, você mandar um e-mail, né, formal, agradecendo. E aí, quando ela ligou, ela perguntou o que você achou
entrevista, falei, foi tudo bem, né? Ah, então eu gostaria de falar que você foi muito bem na entrevista, eles gostaram bastante de você e a gente gostaria de te oferecer a vaga. Eu falei, poxa, nossa, que rápido, foi tudo assim, rápido mesmo. E eu com certeza, né, aceitei, porque eu já tava pensando realmente que eu gostaria de trabalhar na empresa. Eu acho que seria muito bom pra gente e penso até por parte de carreira. Por mais que seja uma posição de entrada, você tem muitas possibilidades de crescer na empresa, né? Então, para mim isso é muito importante. Eu acho que, como eu não tinha experiência, não tenho experiência, uma das formas de ganhar experiência é você começando algo, né? E eu não me importo, assim, de ser uma posição de entrada, ser um operador ou ser um material handler, né? Igual o caso aqui. Eu acho que sempre é uma experiência boa para você aprender e a gente não pode deixar isso passar, né? Então, eu aceitei a vaga e hoje foi dia de resolver algumas coisas. Hoje eu passei por alguns testes, né? Fui na Apple Tree, que é a empresa terceirizada. A empresa que eu vou trabalhar, ela deixa uma terceirizada para cuidar da contratação, né, das pessoas. Então, essa empresa ela vai ser responsável por mim por 90 dias. Então, 90 dias eu vou ter contrato com essa empresa terceirizada. E assim que acabar os 90 dias, eu assino um contrato com a empresa que eu vou trabalhar mesmo. E aí vamos ver se vai dar certo, né? Se eu vou me acostumar, porque você tem que ver se você gosta também do trabalho, né? Mas eu ainda tenho que aguardar o e-mail que o hospital vai mandar para essa terceirizada, né? Para Apple Tree. E depois disso, provavelmente eu vou ter que assinar alguma coisa, né? Com eles, mas no geral já tá tudo ok. E eu vou começar no dia 20, então tem um tempinho ainda. Até a pessoa me perguntou, você gostaria de começar essa semana, que seria hoje, né? Você gostaria de começar essa semana ou começar dia 20? Você vai ter um tempo a mais para resolver suas coisas, né? Então eu vou começar no dia 20, que eu acho que é melhor, porque tinha que correr atrás desses negócios, né? Fazer exame, ir pro hospital então tinha bastante coisa pra fazer, e aqui em casa mesmo eu posso deixar algumas coisas organizadas, né? E é isso, gente, a novidade que eu queria contar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários pra mim. Provavelmente eu vou dar mais atualizações sobre isso quando eu começar também a trabalhar, eu vou falar como é, né? Mas no geral, assim, no processo de fazer entrevista, não é fácil, vou dizer pra vocês, não é fácil, porque você tem que realmente entender o que eles estão falando, né? E assim, você tem que estar preparado, não só entender o inglês, mas estar preparado para as perguntas que eles fazem, que são essas perguntas comportamentais, que não é fácil de responder, gente. E para isso é bom você treinar, você criar situações, né? Você ter essa caixinha de ferramentas na sua mente, você sempre ter uma história para você contar de cada situação que você passou no trabalho que foi importante para você. É bom você ter, assim, escrito, né, antes de uma entrevista, ler isso, estudar seus pontos fortes, seus pontos fracos, coisas que sejam relevantes, assim, né, na sua carreira, para que ao menos você chegue preparado, né? E lógico, você tá vindo para os Estados Unidos, é importante que você tenha um conhecimento em inglês. Se você não tem problema, mas procure estudar, né? Não fica pensando que você não vai usar inglês, porque você vai usar o tempo todo. E assim, para você trabalhar, se você quer trabalhar em uma empresa, você vai precisar falar inglês. Se não, ao mínimo, né, você vai precisar ter um pouco de conhecimento na língua. Mas dependendo da área que você quer trabalhar, é legal que você tenha realmente um conhecimento, porque você pode ter ótimas oportunidades aqui. Você realmente tem que tentar, né? Coisas boas e sempre tentar melhorar. E é isso que, mesmo eu não tendo experiência, né, eu deixei claro que eu sou uma pessoa que aprende rápido, que está disposta a aprender. Tô disposta a aprender, mas é lógico, você tem que saber se a empresa ela tá disposta a ensinar. Muita gente pede já com experiência, né? Nesse caso, não tinha assim nada exigindo experiência, né? Mas é importante que você deixe claro, né, que você está disposto a aprender, que você é uma pessoa que aprende rápido. E é lá nos seus skills, né, que a gente usa essa palavra skills, você tem que já deixar claro o que você quer mostrar para eles, que tipo de pessoa você é, né? Qual é o seu comportamento em cada situação, para eles verem realmente se você vai se adaptar no ambiente de trabalho e na função que você vai fazer. E eu mostrei um pouquinho pra vocês o dia. Eu acho que o vídeo vai ficar um pouco longo hoje, mas é uma coisa que eu queria falar pra vocês, que eu acho bem legal pra quem tá vindo aqui pros Estados Unidos também, né? Eu fiquei 5 meses, então quase 6 meses, não, na verdade eu vou estar 6 meses sem trabalhar. Eu não sabia o que ia fazer, mas
oportunidades surgem, né? Mas você tem que correr atrás. No caso aqui, eu tô tirando a habilitação, mas eu tive que correr atrás das coisas aqui, dirigir, então eu já tinha habilitação no Brasil. E é muito importante você ter carro, você saber dirigir, porque para se locomover aqui, pelo menos onde eu moro, gente, não dá, não tem transporte, você tem que dirigir e tem que ir de carro nos lugares. Então é importante você saber dirigir por aqui, né? No começo a gente fica com medo, no começo também eu ficava com medo, ai meu Deus, será que eu vou conseguir dirigir aqui? Será que... sabe? Sobre tudo, né? Você fica em dúvida. Mas com o tempo você vai se adaptando, você vai se acostumando ao lugar e você vê que nada é tão difícil assim, que você sempre pode melhorar. Se você não sabe, você pode aprender. E é assim que a gente vai. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um pouquinho longo, mas eu queria mostrar um pouquinho pra vocês também dessa situação toda de arrumar um emprego aqui nos Estados Unidos, né? É super importante porque eu sei que a maioria do pessoal que vem do Brasil quer trabalhar aqui porque você também vai ganhar 5 vezes, né, a sua moeda. Então é algo assim muito bom, né? Mesmo que eu tenha um salário baixo, porque eu vou entrar numa posição de entrada, mesmo assim, né, se eu guardar o dinheiro que eu ganho, eu penso que ainda pode ser uma boa ajuda aqui pra gente, porque só uma pessoa trabalhando não é fácil, né? Tem que fazer toda a despesa, comprar todas as coisas, começar uma vida aqui, então se 2 estiverem trabalhando é muito melhor, né? Muito mais ajuda. E pra quem é brasileiro, então, pra guardar dinheiro, nem se fala. Eu espero conseguir gravar mais vídeos aqui com atualizações. Eu vou gravar um vídeo específico da carteira de motorista, porque vocês querem saber, eu acho, né? E aí, Harumi, passou no teste de knowledge, de conhecimento lá, que você repetiu na primeira vez? E aí, como é que é o teste, né? E talvez tenha algumas coisas que podem ajudar vocês a estudarem também. Então eu vou fazer um vídeo depois. E me aguardem, eu demoro para postar um vídeo, mas eu posto. E obrigada a todo mundo que tem seguido o canal, que tem perguntado coisas, que consegue tirar alguma informação. Eu coloco muitos vídeos do dia a dia também, mas quando eu posso eu venho com informações aqui para vocês que eu acho importantes. E é isso. Obrigada por acompanharem, tenham um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima semana por aí. E até a próxima! Já assei os franguinhos, só para dar atualização aqui para vocês. Ficou umas 2 horas mais ou menos aqui, eu só assei o frango e depois a gente janta, né? Eu já não coloquei batata, porque como eu vou congelar, né, é bastante frango também, ele pode ficar meio ruim com a batata. Então eu vou deixar dessa forma agora, e aí depois eu vou guardar no saquinho e congelar pra gente comer durante a semana.